sem que dúvida. teve uma decisão agora sobre o orçamento do Brasil, que foi um dos ministros que tomou, né? Do tirar o Bolsa Família do teto de gastos lá. Que em teoria deveria ser Senado e Câmara. E passou pro... Passou não, né? Ele assumiu ali, assinou e acabou-se. Isso pouco a pouco é um fenômeno que a gente chama de judicialização da política. Eu transfiro das arenas tradicionais, que seria o legislativo e o executivo, essas decisões de macropolítica para o judiciário. Né? E isso tem, claro, seus prós e contras. Né? A gente fala que quando o Supremo ele decide conforme aquilo que a gente defende, é uma decisão progressista, uma decisão, né, de vanguarda. Né? E quando ele decide de forma contrária, a gente diz que ele é ativista, que a gente usa adjetivos negativos. Pejorativos. Né? Mas, na verdade, ele está fazendo a mesma coisa. A diferença é que uma hora eu concordo e na outra hora eu discordo. Sim. Né? O problema está justamente no sistema, que permite com que ele tome reiteradamente essas decisões. Uma hora você não vai gostar. Sim. E daí é onde o cara vai. E tira um pouco a representatividade do povo também, né? Porque as pessoas conseguem votar nos senadores e nos deputados. Tu não tem muita escolha do que tu vai fazer nos ministérios, né? Principalmente. Esse é o maior perigo dessa transferência de poder para o judiciário. Porque o deputado, o senador, eu consigo identificar, eu consigo tirar ele de lá depois do término do mandato, vou lá e não reelejo ele, reelejo alguém de outro partido, de outra corrente política. E em relação ao Supremo, por exemplo, ao Judiciário de forma geral, eu não tenho como fazer essa substituição. Então, na verdade, a própria população acaba abrindo mão do seu poder de decisão. Do poder que ela tem. Então, é um problema bem sério, assim. Cara, e mantendo um pouco nesse assunto, mas trocando um pouquinho o tema, sobre essas... Tem gente que chama de censura, tem gente que não, eu chamo de censura. Mas tava rolando ali da galera tomando decisões, o STF tomando decisões de suspender ou calar algumas contas, né? Cada um fala como quiser. Eu não curto muito essa ideia, assim, né? Eu acho que a gente deveria poder falar o que bem quisesse nas próprias redes sociais. Mesmo que for uma besteira sem cabimento, assim, né? E tem também a questão da definição de o que é uma fake news e o que não é uma fake news. Né? Como que é feito isso? Tem alguma base legal ou é uma parada meio... Cara, eu decidi que isso aqui é fake news, tchau. Isso é um tema bem espinhoso, bem complicado. Eu enxergo com preocupação essa parte da censura, né, de limitar essa liberdade de expressão, de fazer uma interpretação muito fechada de liberdade de expressão e ampliativa de fake news, de atos ilícitos, né? Tem também uma autora aqui de Santa Catarina, a Luísa Portela, que escreveu ano passado defendeu a dissertação de mestrado dela na UFPR, sobre o fenômeno da desinformação, né, na política e na sociedade. Então, são conceitos muito difíceis de serem definidos, né? Você traçar uma linha, daqui para cá é fake news, ou desinformação, daqui para cá é uma liberdade de expressão, são fronteiras difíceis de serem traçadas, né? Você não tem assim um parâmetro objetivo para chegar e definir. Não, aqui é fake news, aqui é liberdade de expressão. O que muito se utiliza, ou pelo menos se inicialmente utilizou, é a percepção da pessoa sobre aquilo. Então, se ela sabe que não é verdade, aí eu tenho uma situação clara de fake news, né, de desinformação. Então, se eu sei que uma informação é inverídica, né, e dissemino ela mesmo assim, aí eu não tenho dúvida. Aí eu estou diante de uma situação de desinformação. Agora, a gente mas isso deveria ser motivação para bloquear uma conta, tipo, de um dia para o outro, assim? Aí teria que se medir tem que ver o poder, repercussão. o poder que a pessoa vai ter. Tipo, se é uma pessoa que é muito influente, porra, sim. O cara tá decidindo, teoricamente, influenciando comportamentos com base numa coisa que ele sabe que é mentira, que é verdade, pra poder ter algum ganho. Mas daí tem outras penalizações, né?
Prende o cara, então. É, um processo, tipo, uma parada real, assim, né? Não... É que essa suspensão, normalmente, ela se dá dentro de algum processo, seja civil, seja uma investigação criminal, uma investigação civil também, né? Em regra, não são decisões que são assim, tomadas que a gente chama de ofício. Né? Ou seja, por vontade do ministro ou do juiz, né? Normalmente ele é provocado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, que traz isso à tona, né? E aí ele decide com base nesse requerimento, nesse pedido. Mas eu concordo que é muito difícil, mas vou na linha do que o John colocou. Eu falar alguma coisa ali no perfil do Instagram com 1000 e pouquinho, não tem grande influência. Agora, você pega um influencer aí, uma influencer com com centenas de milhares de seguidores, incitando um determinado ato, eu posso ter uma consequência prática daquilo que está sendo difundido. Então, de novo, é uma linha difícil de ser traçada, mas eu tenho essa mesma preocupação de respeitar talvez um pouco mais a liberdade de expressão. Acho que a gente está no meio de que eu tenho que enfrentar essas questões, né? Se você coloca elas debaixo do tapete, elas na verdade acabam reverberando mais ainda, ainda mais hoje com redes sociais, com WhatsApp, né? Você tira ali, suspende a conta do Twitter, do Instagram, mas no WhatsApp tá correndo o vídeo que a pessoa gravou e aquilo vai ter até uma repercussão maior, né? A gente tem esse fenômeno. Sim. Do que é com bloqueado, certeza, cresce. né? Exato. Viu o vídeo do fulano que bloquearam? Não, pau. manda aí, pau, e vai. Não, mas tem nesse site aqui embaixo. Você nem ia ver aquele vídeo. Tu não ia ver. Sim. Mas se você soube que foi bloqueado, você já tem aquela curiosidade. O meu receio, na verdade, ele é maior no dar muito poder pra pouca gente, sabe? Tipo, pra quem define o que pode ser botado ou o que não pode ser botado. Esse é o meu, tipo, não sei hoje exatamente qual que é o processo legal, mas me parece que é muito rápido. Pelo que eu tenho visto, assim, tipo, de um dia pro outro saiu um negócio, eu vi que quem divulgou, uma galera grande que divulgou aquela live do argentino lá, caiu todo mundo, né? Tipo, beleza, pode ser que o cara inventou um monte de história lá, tá, beleza, mas eu compartilhei uma live. Tipo, até onde que tu tira uma fonte de renda de alguém, tu tira a voz de alguém, sabe? Então eu fico meio... O meu receio maior hoje é o que tu pode falar ou o que tu não pode falar. Tipo, não é claro o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, mas me parece que o julgamento pra calar alguém é muito rápido, sabe? Independente se o cara tá falando merda ou não, né? Daí são outras questões, assim. Eu acho que se o cara tá falando besteira e teve um impacto econômico, por exemplo, beleza, tem um processo, ele deve arcar com alguma coisa ali nesse sentido, na minha visão, né? Isso é o que eu penso que seria mais correto, assim. Hoje no Brasil a gente tem uma lógica em todos os aspectos, né? Primeiro você pune, depois você investiga, né? Primeiro você vai lá e contém a situação e depois você aprofunda a investigação. E isso acaba causando esse tipo de problema, né? Você tá num momento tão tensionado da política, né, social, né? Que a escolha dessas autoridades tem sido, olha, bloqueia, depois a gente vê se era ou não para bloquear, mais como uma sensação assim de que aquilo pode escalar, pode virar algo maior. Sair do controle. Então, parece um estado de medo. É isso que eu enxergo um pouco hoje. Olha, melhor a gente segurar do que deixar acontecer. Mas eu concordo que é preocupante. E sobre segurar ali, poder ir na mão de poucas pessoas, as liminares são assim que funcionam, né? No próprio campo do direito. O cara vai lá, vou mandar uma liminar aqui, daí tu sabe muito melhor que eu tenho pouco conhecimento, a liminar ela vai barrar ali alguma coisa naquele momento imediato ali, para que outra coisa possa ser aprofundada e etc. Tipo, vou tirar um exemplo bem nada a ver, mas o Avaí, por exemplo, né? Quebraram não sei, faltou o negócio do VAR lá, não funcionou. Cortaram os cabos Isso, daí do nada veio uma liminar, não pode ter mais jogo. Então, tipo, essa parte do direito, ela sempre vai uma entrando na outra e vai causando consequências a fim de evitar alguma outra coisa. Eu, como havaiano, fiquei puto, né? Imagina, aqui no jogo eu sou sócio, eu paguei, não tem nada a ver com isso. Rapaz, no jogo. Mas assim, eu consigo entender também o teu lado, tipo, não teu lado, né? Tua opinião, no caso, né? Não quer dizer que seja teu lado. Opinião só.
desse receio, tipo, o que vai, o que não vai. Mas eu acho que a pessoa tá usando de má fé ali o negócio, ela tem que ser podada mesmo. Não É tem que é como. foda julgar o que é má fé, entendeu? Mas tem coisa que tu sabe que é olhando, Tem né? coisas que sim, tem coisas que sim. Eu- Tem coisas é. que a própria pessoa faz sabendo que é. Então, que daí é a má fé. Só que daí aos que não fazem de má fé, que eu imagino que seja a maioria... Eu não acho que seja a maioria, não. O cara que é um influenciador do caralho lá, tem um monte de seguidor, o cara é deputado, não sei das quantas, é senador, vai botar um negócio lá na maldade, velho. Esse cara aí não tem arrego, não. Pô, vamos...